Olá, pessoal. Nossa aula de hoje será sobre multiplicação e divisão de polinômios. O que nós vamos estudar hoje? Vamos ver algumas multiplicações de polinômios. Vamos ver multiplicação de monômio com polinômio e polinômio com polinômio e divisão de polinômios. Bom, o primeiro tópico de hoje vai ser a multiplicação de polinômios. O primeiro tipo de multiplicação é a de um monômio vezes outro monômio. Ou seja, a gente faz essa multiplicação desse monômio, a gente vai multiplicar os coeficientes numéricos, né, que são ali os números que ficam na frente das variáveis. Vamos multiplicar também as suas variáveis. E o resultado de uma multiplicação entre monômios sempre será um monômio, tá? Vamos ver um exemplo. Bom, eu tenho aqui o monômio menos 5bc vezes menos 2b ao quadrado c. Então, eu vou multiplicar cada termo com o seu termo semelhante ali. Então, vou pegar o coeficiente com seu coeficiente, a letra com a letra, e a outra letra aqui, que é o C, com outro C. Então, eu fiz aqui até colorido para ficar mais didático, para a gente entender quem está sendo multiplicado com o quê. Então, menos 5 vezes menos 2, eu tenho 10. B vezes B ao quadrado, eu tenho B ao cubo. Por quê? Isso aqui é uma multiplicação de potência de mesma base. E multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Como o expoente aqui é 2 e esse daqui é 1, a gente mantém a letra B e soma 2 mais 1, que dá 3. A mesma coisa vale para o C. Então, eu tenho duas letras C aqui se multiplicando, então eu vou ficar com C ao quadrado. Eu mantenho a letra C e somo os expoentes. Como o expoente aqui é 1, então C ao quadrado. No exemplo de baixo, eu tenho 2xy vezes x ao quadrado y. Então, vou fazer a mesma coisa. 2 vezes 1, porque eu já disse a vocês que quando não aparece aqui um número, significa que ali é um 1 na frente dessa parte literal. Então, o x eu multiplico com o x e o y com o y, seguindo a mesma ideia aqui do exemplo de cima. 2 vezes 1 fica 2. X vezes x ao quadrado, eu tenho x ao cubo, né? Multiplicação aqui de potência de mesma base. E y vezes y, eu tenho y ao quadrado. E atenção sempre ao jogo de sinal. Isso é algo muito importante. Se vocês, por acaso, se passarem no jogo de sinal, pode dar um resultado aí incorreto, um resultado que você não está buscando dentro do cálculo do monômio. Como eu disse a vocês lá na definição, a multiplicação entre dois monômios, a gente gera um monômio, que é o caso aqui, ó. A gente tem um monômio nesse exemplo e um monômio no exemplo de baixo. Agora vamos ver a multiplicação entre um monômio e um polinômio. Para obter, né, esse resultado aí, a gente vai ter que multiplicar o monômio por todos os termos que a gente tiver ali do polinômio e usando, né, ali através dessa propriedade distributiva de multiplicação. Vamos ver um exemplo. Bom, eu tenho o monômio 3x multiplicado pelo polinômio 4x mais 5. Então, de acordo com a propriedade distributiva, significa que eu tenho que pegar esse 3x, multiplicar por 4x e 3x multiplicar por 5, mantendo aqui, né, o sinal. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. 3 vezes 4x, 3x vezes 5. 3 vezes 4 dá 12, x vezes x, x ao quadrado. 3 vezes 5 dá 15 e x, como eu só tenho ele apenas um x, então ele permanece. Então, eu fiquei com 15x. Eu poderia ainda aplicar alguns tipos de propriedade ou fazer a redução desse polinômio, até poderia se tivesse termos semelhantes. Mas como a gente não tem mais nenhum termo semelhante entre eles, a gente para a multiplicação por aí. E mais uma vez, sempre alertando, atenção ao jogo de sinal. Prestem atenção para não ter um resultado incoerente aí dentro da multiplicação. No segundo exemplo que eu tenho aqui, eu tenho um polinômio, um monômio um pouquinho maior, com outros expoentes. Então, eu tenho aqui 4x ao quadrado, y ao cubo, vezes essa galerinha que está aqui dentro. Então, eu tenho que pegar este primeiro polinômio aqui, esse monômio, na verdade, e fazer a distributiva dele, ó, multiplicar pelos dois termos,
para poder fazer esse cálculo. Então, número com número e letra semelhante com letra semelhante. Então, isso vai ser 4x ao quadrado y ao cubo vezes 2x e o mesmo 4 vezes menos 5. Então, letra com letra e número com número. 4 vezes 2 dá 8. X ao quadrado vezes x ao cubo dá x à quinta, né? Conservo o x e somo os dois expoentes. 3 mais 2 dá 5. O y ao cubo eu repito porque eu não tenho ninguém para multiplicar com ele. Agora, no segundo termo aqui, ó, 4 vezes menos 5, menos 20. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo, né? Conservo e somo os expoentes. E y a terceira vezes y a quarta, conservo o y, somo ali os expoentes, isso dá y a sétima. Então, nesse caso aqui, eu fiquei com o sinal negativo. Então, tem que ter atenção também ao jogo de sinal, ok? Polinômio vezes polinômio. Vai ser muito parecido com a ideia do monômio vezes o polinômio. A gente também vai ter que utilizar a propriedade distributiva da multiplicação e ir multiplicando termo a termo de cada polinômio que está sendo ali um multiplicado pelo outro. Então, aqui eu tenho dois polinômios agora. Eu tenho 2x mais 3 vezes 3x mais 4. Então, eles têm que se relacionar aqui, fazer uma distributiva desses números entre eles e todos têm que se multiplicar. Então, esses dois primeiros aqui, eu vou multiplicar primeiro 2x. Então, eu tenho que pegar 2x e multiplicar com 3x e 2x multiplicar com 4. Aí, eu vou para o segundo termo. 3 tem que multiplicar com 3x e 3 tem que multiplicar com 4x. Então, foi o que eu escrevi aqui desse lado da igualdade. 3 3x vezes 2x, eu tenho 6x ao quadrado. 2x vezes 4, eu tenho 8x. 3x vezes 3, eu tenho 9x. E 12, aqui é o resultado de 3 vezes 4. Então, aqui eu tenho dois monômios semelhantes, ó, 8x e 9x. Então, eu posso somá-los para poder reduzir esse monômio. Então, repito aqui o 6x ao quadrado, somo 8x mais 9x, eu fico com 17x, e o 12 eu repito aqui embaixo. Então, é basicamente isso. É apenas distribuir os polinômios entre si e efetuar as operações que forem necessárias. Se tivesse mais algum termo que fosse semelhante, poderia também fazer uma soma, uma subtração para reduzir e deixar esse polinômio, né, o mais enxuto, o menor possível que a gente puder, depois de efetuar a multiplicação. E mais uma vez chamar a atenção de vocês para o jogo de sinal. Nesse caso aqui eu não tive muitos jogos de sinais para fazer, porque todos os números foram positivos, mas se em algum momento vocês estiverem fazendo a multiplicação e tiver um número negativo, então tem que ter um pouquinho de atenção em relação a isso aí também. Agora nós vamos para uma parte bem interessante, que é a divisão de polinômios. Assim como podemos fazer multiplicação, nós também vamos fazer divisão de polinômios. E assim, um parêntese bem grande que eu faço aqui nesse assunto. É importante relembrar algumas regras de potenciação para essa parte de multiplicação e divisão de polinômios. Vocês vão precisar lembrar um pouquinho de potência de mesma base, de divisão, de potência de mesma base, de multiplicação de potência de mesma base. Isso vai fazer uma diferença aqui dentro desse assunto. Então, antes da gente chegar de fato no assunto de divisão de polinômio, vou relembrar aqui alguns termos que fazem parte do algoritmo da divisão, que é o que a gente já conhece. Então, o número que está aqui fora a gente chama de dividendo, o que fica nesse sinal aqui é o divisor. O resultado aqui, né, a gente chama de quociente, que é o resultado do dividendo pelo divisor, a gente chama de quociente. E o resto é o que sobra ali no final da divisão. Se a divisão for exata, o resto é zero, se não, vai ser um número ali que vai sobrar dentro dessa divisão. Então, a gente convenciona que dentro da divisão de polinômio, que o dividendo a gente pode chamar de A, que no caso aqui meu A seria 12. O divisor eu posso chamar de BX, que no meu caso aqui é o 4. O quociente eu chamo de Q e o resto eu chamo de R. Então, aqui a gente tem algumas condições a serem observadas dentro da divisão de polinômios. A primeira condição, o grau do resto, ele tem que ser menor do que o grau do divisor ali, né? Então, o dividendo que a gente está tendo, o número que a gente quer dividir,
está lá no início, tem que ser, o grau dele tem que ser maior do que o resto. Então, se o resto nunca vai poder ter um grau ali do polinômio que seja maior do que ele. Quando, né, o valor de A, que é o divisor, ele for divisível por B, que é o dividendo, essa divisão vai ser exata e o resto vai ser zero, né? Que foi o que eu falei logo no início. E a gente sabe que a divisão acabou quando o grau do resto for menor do que o grau do divisor. Isso significa que a divisão está acabada, que a gente encerrou a divisão. Ela pode ser exata ou não, assim como nos números naturais, racionais que a gente costuma dividir, a divisão de polinômio também pode deixar resto zero ou não. Então, vamos ver aqui um exemplo. Eu peguei o polinômio x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 6. Tudo isso dividido por x menos 2. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é dividir x ao cubo por x. Então, divisão de potências de mesma base. Eu tenho aqui x ao cubo dividido por x. Então, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, repito aqui o x e 3 menos 1 vai ficar 2. Então, 3x ao cubo dividido por x é x ao quadrado. Eu escrevo ele aqui. Agora, eu pego esse x ao quadrado, que ficou aqui, e para cancelar esses dois aqui, eu escrevo o mesmo polinômio que eu tinha aqui em cima, só que com o sinal trocado. Se aqui é mais, aqui vai ser menos. Então, eu escrevo aqui menos 3x, tá? Por que eu fiz isso? Porque eu vou fazer a multiplicação aqui para poder escrever desse lado. X ao quadrado vezes x é menos x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2, eu tenho menos 2x ao quadrado. E aí, agora eu vou fazer a operação aqui, que dessa forma eu vou conseguindo reduzir esse polinômio. Então, aqui, esses dois eu vou cancelar, porque eu tenho um x ao quadrado, um x ao cubo positivo e um x ao cubo negativo, eu cancelo. Menos 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado, eu tenho menos x ao quadrado, porque 3 menos 2, eu tenho x ao quadrado. Menos x, repito que eu não tenho ninguém para operar com ele, e repito aqui o mais 6. Agora, eu vou fazer novamente com x ao quadrado. X ao quadrado dividido por x, eu fico com x. Então, x vezes x, eu tenho mais x ao quadrado, aqui tem que ser mais, tá? Então, menos vezes menos aqui vai ficar mais. E o 2x ao quadrado, aqui eu repito, porque eu vou fazer a multiplicação aqui também, ó. Menos x menos 2, eu tenho mais 2x aqui. Então, vou fazer essa subtração. Cancelo esses dois. E aqui eu fico menos x mais 2, eu fico com menos 3. Mais 6. Então, vou fazer a divisão aqui, ó. Vou colocar o 3, tá? Que eu tenho 3x dividido por x, eu fico com 3. X dividido por 3 aqui. Então, eu fico menos 3 vezes x, eu tenho mais 3. Menos 3 vezes 2, mais 6. Quando eu fizer essa subtração aqui, eu vou encontrar o zero. Então, cheguei no resto zero, finalizei a minha divisão e fiquei aqui com x ao quadrado menos x menos 3, que é o resultado dessa divisão aqui, desse polinômio. E sempre digo a vocês, prestem atenção bastante no jogo de sinal ao realizar a divisão de polinômio.